Bom dia, amigos e companheiros de ideal espírita. Sejam todos bem-vindos. Depois de uma breve introdução do que iremos abordar em nossos encontros, começaremos hoje o capítulo 1 de A Gênese. Falaremos um pouco do item 1 ao 6. Começaremos com caracteres da revelação espírita. O livro começa com uma pergunta: pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Primeiramente, vamos ver o sentido da palavra revelar. No dicionário, ele nos fala que revelar é o ato ou o efeito de revelar, uma declaração, uma denúncia, uma confidência, uma revelação de um segredo. No nosso mundo material, a ciência é aplicada nas revelações que antes para nós era desconhecido, como os estudos das diferentes áreas que conhecemos, como geologia, química, física e demais áreas até então desconhecidos, até que algum gênio viesse nos revelar. Para nós, cristãos, revelar é a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes o envolvem. Toda revelação, ela tem que ter um compromisso com a verdade. Uma vez que essa revelação seja desmentida, ela deixa de o ser. Nossos pais, nossos professores, são, como podemos dizer, multiplicadores das revelações que ao longo dos anos foi se descobrindo, como dissendo agora há pouco, a respeito das ciências, mas não como reveladores natos que vêm trazer descobertas feitas por eles mesmos, assim como fizeram os grandes cientistas como Newton, Lavoisier, Galileu. E revelação, gente, não é uma invenção. Esses grandes gênios da nossa ciência nunca inventaram nada. Eles apenas descobriram por estudos deles mesmos, estudos lógicos, com conhecimento próprio e com o consentimento do plano espiritual, porque se não houvesse o consentimento do plano espiritual, não seriam descobertas tais leis, atos que sempre existiram, leis que sempre existiram, e até então nos era desconhecida. E tudo no momento certo nos é revelado. No livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade é: quem é Deus? A resposta é simples, objetiva e concisa. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então vejamos bem. Se Deus, em sua infinita bondade, soberanamente justo, como pode dotar esses gênios de tanta capacidade de discernir, de mente privilegiada para estudar tais leis, antes que ela fosse revelada aos próprios aos mortais, né, como somos, sem a mesma qualificação que nós temos? Como explicar esses seres dotados de inteligência superior aos demais, só com a unicidade de existência? Deus não estaria sendo parcial a colocar na Terra seres dotados de mentes privilegiadas? A partir do momento que adotamos a preexistência da alma, aprendemos que a morte não existe. O que existe é uma mudança de plano físico para espiritual, que nós, espíritas, chamamos de desencarnação. E a pluralidade das existências significa que esse espírito que foi criado por Deus lá atrás, simples e ignorantes, ele possa voltar à Terra em um novo corpo que vai ser formado, a que nós chamamos de reencarnação. Fica mais fácil de explicarmos esses fatos. Uma vez que a parte inteligente criada por Deus, ou seja, o espírito,
cada vez que ele reencarna, ou seja, toda vez que ele volta aqui ao plano físico, ele traz consigo a bagagem adquirida ao longo de suas sucessivas vidas. Então aquela palavra gênio perde o significado, uma vez que ele não é gênio, ele tem o mérito, ele conquistou todo o seu conhecimento através dessas sucessivas vidas. E Deus permite que esses gênios possam voltar à Terra. Sua finita misericórdia de Deus permite que esses gênios regressem aqui ao plano Terra, não para passar as dificuldades que nós passamos pelo mundo de expiações e provas, né? As dificuldades que nós estamos inerentes ao nosso estágio de evolução. Mas esses espíritos vêm sim, como mensageiros de Deus, para que essas revelações possam ser trazidas para fazer com que o nosso mundo possa progredir mais rapidamente, uma vez que o nosso progresso é muito lento. Mas lembrando, gente, que só recebemos essas informações, essas revelações, sempre na época certa. Não cansamos de repetir, tudo na natureza tem seu tempo. A fruta não vem antes da flor. E tais revelações seriam infrutíferas se viessem até nós e se nós não tivéssemos condições de interpretá-las. Assim foi que o Mestre Jesus nos disse: eu tenho muito para falar, mas vocês ainda não têm ouvido de ouvir. Será que naquela época não tínhamos ouvidos ou não tínhamos entendimento suficiente para entender as verdades que o Mestre tinha a nos ensinar? Fica essa pequena perguntinha para nós refletirmos que tudo na nossa vida, tudo no plano Terra, ele vem no momento certo, no momento aprazado, para que possamos usufruir daquelas informações, daquelas revelações, sempre da maneira ideal. Que possamos ter um bom dia e fiquem com Deus.